Curso de Psicanálise Integrada, módulo 3/24. Este curso é um curso lançado há 2 semanas atrás e consta de 24 vídeos gratuitos. Estão no YouTube. É só você digitar Curso Psicanálise Integrada 1/24, 2/24 ou 3/24 a partir de hoje. Os vídeos são gratuitos, mas se você contribuir com R$25 por cada vídeo e enviar o vídeo pelo fone, videotelefone, o vídeo telefone 6198-340-6632 e enviar para o WhatsApp 6198-340-6632. Estarei enviando para você o PDF do módulo correspondente ao que você pagou, 1 ou 2 ou 3. Este curso é formado por 20 grandes mestres da psicanálise, da história que forma a grande psicanálise no mundo todo. No Brasil, nós acostumamos a ouvir apenas o Freud, mas no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, a psicanálise envolve todos os psicanalistas, desde Charcot até Winnicott e Lacan. Hoje nós vamos falar de William Steckel, o grande mestre da psicanálise intuitiva. Ele criou esta psicanálise. Tudo bem que hoje já não se fala de psicanálise intuitiva, mas era uma ciência no início do século XX, ou seja, 1912, 1910, em que estava florescente com William Steckel e seus alunos. Então vamos falar de William Steckel. Este é o módulo 1, que já disse. É só você digitar Curso Psicanálise Integrada, módulo 1/24, ou 2/24, ou 3/24. São os 20 maiores psicanalistas da história da psicanálise. Vamos falar então do módulo 3 de William Steckel. William Steckel foi um dos maiores seguidores, dos primeiros seguidores, aliás, de Sigmund Freud. Um dos primeiros que seguiu, que foi discípulo de Sigmund Freud. Foi descrito por Freud, o próprio Freud, no seu escrito, como o mais notável discípulo, com um talento natural para descobrir material recalcado. Através da interpretação de sonhos, foi reconhecido por Freud como mestre da interpretação de sonhos. Ele era capaz de, alguém contando o sonho para ele, descobrir qual é o recalque, ou qual é o material, qual era o reprimido que ele tinha, para você perceber a importância da análise dos sonhos e da interpretação de sonhos. Foi ele um dos grandes inspiradores de Freud para continuar na interpretação de sonho logo após a associação livre. Alguns até achavam que deveria deixar como muitos hoje fazem isso, muitos psicanalistas freudianos já não interpretam sonho. Psicólogo, pior ainda, ou seja, de jeito nenhum. Mas a fundamentação de Freud é a interpretação de sonhos. Juntamente com Freud, fundou a primeira sociedade psicanalítica. Estou falando de William Steckel. Posteriormente, Steckel se afasta do seu mestre em novembro de 1912. Freud anunciaria que Steckel iria seguir seu próprio caminho. Mas isto não faz com que Steckel seja desprezado ou não tenha sido psicanalista. Ele escreveu uma série de livros, eu tenho todos eles. É fantástico o conteúdo dos livros escritos por William Steckel. Ele era um verdadeiro gênio.
Nós já falamos que o curso é formado por 24 módulos e 24 vídeos. No final da contribuição dos 24 vídeos, R$25 cada um, você vai receber o certificado e a carteira com seu retrato e número de registro. Se você quiser adiantar, você pode, porque o curso todo, 25 vezes 24, dá R$600. Nós fazemos um desconto de R$500, ou seja, de R$100 você vai pagar só R$500. E nós vamos adiantar para você um curso que nós já temos pronto de psicanálise em 12 vídeos e 12 apostilas em PDF. E você vai ter direito de continuar assistindo estes vídeos até o módulo 24, já praticamente gratuito, porque você já estará pago, já teria pago os R$500. E aí nós vamos adiantar também a sua certificação e a sua carteira. Seja um psicanalista. Conheça as teorias e as técnicas. Então vamos falar de William Steckel. Ele foi um psiquiatra austríaco. Ele criou a psicanálise intuitiva. Ele tinha uma intuição fantástica. Ele era um mestre da intuição, reconhecido por todos, inclusive pelo próprio Freud. Ensinou a seus alunos, criou uma escola para ensinar intuição. Talvez tenha sido erro, porque intuição não se ensina. Tá? É uma coisa interna que a pessoa pode desenvolver através da sua subjetividade, como diz Lacan. Em 1920, Jung chegou a falar de que o ser humano tinha deixado a subjetividade de lado, ou seja, a sua interioridade. E quem resgata a subjetividade, o sujeito, foi Lacan, 1953 em diante. A intuição é fundamental em psicanálise. O próprio Freud reconhece. Ai daquele psicanalista que não usa a sua própria intuição. Não tudo na psicanálise você pode racionalizar. Eu conheço psicanalistas que totalmente racionalizam. Não pode, ou não deveria. Pode, não deveria. Que a intuição é fundamental para a psicanálise. Ele estudou e seguiu Freud até 1910, ao lado de Jung e de Adler. Em 1912 ele separou. Juntos três, Steckel, Adler, Jung, Ernest Jones, Hahn, Karl Abraham e outros grandes mestres, eram os primeiros discípulos de Freud. Foi um dos mais penetrantes psicólogos que o mundo já teve. Desprezava por completo a nomenclatura e a linguagem técnica, e pouco se preocupava em provar o que apontava em seus pacientes. Ele usava a intuição, simplesmente. Sua obra contém uma coleção de casos clínicos impressionante. Eu conheço todos eles. É fantástico a forma, a maneira como ele faz. Contado nas mais simples linguagens, ele usava umas linguagens simples, não usava uma linguagem rebuscada como alguns psicanalistas, especialmente lacanianos, gostam de usar. São quase romanceadas, né? Como Dostoiévski, né? Ele usava uma linguagem simples e com o qual ele conseguia se comunicar profundamente com seu paciente. Steckel foi apontado por Freud como um psicólogo que rapidamente conseguiu fechar o quadro de paciente. Ou seja, ele ficava com o paciente no máximo 3 meses e já resolvia o problema. Não havia um paciente que Steckel não tenha resolvido o seu problema neurótico. Isso é um fato, isso é história. Vamos falar um pouco do método da intuição de Steckel. Ele usa a palavra dicotomia moral. Para mim, diz ele, todo neurótico é escotomizado. É preciso fazer-lhe ver que ele insiste em não querer ver. E ele falava que a grande diferença entre ele e Freud é que Freud dizia que o paciente não pode ver.
Realmente, para Freud, o paciente não pode ver o seu próprio problema. Quem tem que mostrar para ele é o psicanalista. Já Steckel dizia o seguinte: o paciente não quer ver. E o psicanalista tem que fazer um esforço para convencê-lo de que aquilo que ele está vendo é realmente aquilo. Ele não acreditava muito no inconsciente. Ele acreditava nele, sim, no inconsciente, nesse primeiro momento do estudo, mas depois da experiência de 30 anos, ele usava muito a intuição. Ele diz: encontrei que todos os pensamentos recalcados são pré-conscientes, não estão no inconsciente, são pré-conscientes. É como se a pessoa soubesse quais são as questões no pré-consciente. E que os doentes têm sempre medo de ver a verdade. Em parte, isso é verdade, né? Então ele colocava como desafio a intuição. A intuição era um verdadeiro desafio para o psicanalista. Ele colocava como desafio. Foi esse o começo de uma nova técnica da psicanálise, a psicanálise intuitiva. Se você conhecesse toda a obra, todo o esquema de Steck, e você usasse isso também hoje, você seria um excelente psicanalista e poderia resolver realmente as questões do seu paciente. As vantagens, ele dizia: em muitos clientes que não possuíam nem dinheiro, nem tempo de se submeterem a uma longa análise, tentei este método de intuição, diz Steckel, o chamado método ativo da psicanálise, e verifiquei que o seu concurso é possível a cura de casos complicados em pouco tempo, isto é, em alguns dias, algumas semanas ou, no máximo, alguns meses. E ele usa pela primeira vez a palavra o método ativo da psicanálise, porque o método freudiano é um método, para ele, era um método passivo, que o paciente deitava no divã e ele ficava passivamente conversando num diálogo com o psicanalista. O psicanalista tinha mais a obrigação de ouvir. Com Steckel, não. Ele não precisava disso, ele conversava com o paciente. Daí a psicanálise ativa. Isso é muito usado, inclusive, nos Estados Unidos. E outra questão é o número de sessões. Ele diz assim: nunca precisei de mais de 4 meses. Se 4 meses não bastam, é que se trata de um caso desesperador. Adquiri essa convicção pela minha própria experiência, diz Steckel, e pelas experiências dos meus discípulos. Vi muitos doentes analisados sem sucesso durante 3, 4, 5 anos por psicanalistas bem conhecidos da época. Se pedirmos o que eles encontraram em suas análises como sendo a causa da neurose, eles falam complexo de Édipo, complexo de castração, complexo disso, complexo daquilo. Eles conheciam todas as neuroses, mas não se curavam. Mas a verdade é que tais explicações não possuem nenhum efeito sobre a doença. A questão de Steckel era resolver o problema. Simples e concreto. É interessante a postura dele. Uma outra questão que ele colocava era a neurose atual. Veja bem, é palavras dele. Notai bem, cada neurose é causada por um conflito atual. Chamo a essas neuroses de neuroses atuais, para diferenciá-lo das neuroses causadas pelas próprias disposições de caráter, ou determinadas pelas influências da juventude ou do ambiente. É o que se poderá chamar de diferença entre a neurose central e a neurose periférica. Tá? Alguns psiquiatras da época tinham esse nome, ou colocavam esse nome. Eu não tenho necessidade de teoria da libido, ele dizia. Ele não acreditava muito na questão da libido como sendo a coisa fundamental. Não acredito que existam acontecimentos absolutamente inconscientes. São palavras de Steckel. Procuro sempre constatar se não existe um conflito atual.
Se o cliente era absolutamente são e feliz até determinado período, poderei supor que existe um acidente localizado nesse período que causou a doença. Um exemplo prático. Se uma pessoa chega para você com um problema e diz que ele tem uma neurose, etc. e tal, e descreve a situação, você, se usasse a estrutura de Stekel, você deveria perguntar quando começou mais ou menos isso. Se ele diz que começou há 3 anos atrás, segundo o Stekel, há 3 ou 3 anos e meio atrás, houve um incidente que causou ou que detonou essa neurose. Então, deve ser concentrado naquela época e não na infância, como ele dizia. Veja bem, eu acho interessante isso, realmente. Eu acostumo perguntar, né? Às vezes a pessoa chega e diz, eu estou com um problema assim, quando começou? Não, eu sou casado, né? Começou antes do casamento e depois do casamento. Começou depois do casamento, então provavelmente está ligado com a questão que começou depois do casamento. Veja bem, é uma questão de, Stekel chama de neurose atual. Anulação ou uma segunda realidade. Stekel também fala dessa possibilidade. É que existe uma coisa mais importante que o recalcamento. Um fenômeno que eu chamei de anulação. Segundo Stekel, o que significa que o doente constrói ele mesmo uma segunda realidade para anular uma realidade penosa que não havia aceito. Ou seja, hoje nós poderíamos dizer, ele cria um metaverso para se afastar da realidade. Uma segunda realidade porque não aceita a primeira realidade. O doente sobre a qual falamos anulava o fato penoso para ela da defloração. Ela deslocava esse incidente, está falando de um caso X, tá, que eu não estou contando aqui, do centro do seu horizonte consciente para a periferia. Era uma atriz não apenas em frente ao médico, mas também para consigo mesmo, ou seja, anulava a realidade que tinha acontecido e criava uma outra situação. A essa outra situação é que chama de segunda realidade. O neurótico passa a viver essa segunda realidade e despreza a primeira. Esse caso é uma prova em favor do método ativo da psicanálise, no qual a intuição desempenha tão vivo papel. Considerai que essa doença durou 3 anos. Ele está se referindo a um caso que eu não mencionei aqui, mas no livro dele menciona e conta. Não vou contar agora essa história, porque ela é muito longa. E muitas vezes eu perguntei a mim mesmo quanto tempo essa doente teria ainda gasto em enganar os psicoterapeutas se eu não houvesse posto fim a essa comédia, com aquela brusca agressão. Para a doente, essa agressão foi um verdadeiro choque analítico. Ele colocava a pessoa diante do problema. Talvez Lacan tenha aprendido lá, porque Lacan também faz isso. Lacan coloca, eu acostumo dizer que Lacan usa uma faquinha, né, metaforicamente, lógico, e colocava o paciente contra a parede. E, naturalmente, ele desmontava o paciente, por mais racional que ele seja. A interpretação de sonhos. Este é o ponto fundamental também de Stekel. São 3, né? A questão da intuição, a questão da neurose atual e a questão da interpretação de sonhos. Ele era mestre nisso. Mas ele tinha um jeito todo especial. A interpretação de sonho, ele interpretava através de série de sonhos. Ele não usava um sonho só, ele pedia para o paciente escrever os seus sonhos, os vários sonhos, e através dos vários sonhos ele fazia a sua interpretação. Ele tinha o seguinte conceito. Se você sonhasse hoje,
Vamos supor, você sonha hoje, tá? Amanhã você não sonha, depois da manhã você não sonha, você sonha daqui a 4 dias. Sabe o que Stecker diz? Que o que você sonha daqui a 4 dias é a continuação do sonho de hoje. É impressionante. É a continuação do sonho de hoje. Você pode escrever e depois pode juntar esses sonhos, os 4, 5, 6 sonhos, não interessa o espaçamento entre um e outro, e você vai notar exatamente a história, a leitmotiv que ele chama, da história, da neurose. Tá? O método novo vê o sonho como um espelho da personalidade, sem enveredar pelo labirinto do simbolismo. É interessante. Tá? É por isso que ele precisa da série de sonhos. Nós vamos mostrar aqui uma série de sonhos. Na apostila, naturalmente, vai estar mais claro. Mas aqui eu vou falar um pouco sobre como fazer essa interpretação. Na apostila, que você vai adquirir, naturalmente, contribuindo esses R$25, tem até um modelo de você preencher, um modelo de questionário para você analisar os sonhos. Muito bem. Então vamos falar da série de sonhos, da interpretação, como interpretar. Há um grande mestre americano, chama-se Bertram Frohman, de Los Angeles, Estados Unidos, que escreveu um livro de interpretação de sonho baseado na história ou na doutrina ou na interpretação de Steckel. Ele era um fiel seguidor de Steckel. E ele pegou toda a teoria de Steckel e interpretou, da mesma forma como Steckel faz. E ele tem 16 temas, 16 coisas, 16 esquemas. Tá? Aqui que entra uma espécie de formulário que está na apostila, que você pode preencher e você vai fazer uma análise da série de sonhos. Estou falando da série de sonhos. O que é série de sonhos? Se pegar uns 3 ou 4 sonhos sequenciais, vamos supor, a pessoa sonhou, mas aí o paciente pode dizer, mas eu não sonho todo dia, não tem problema. Eu quero que você pegue o seu livro de sonho e anote. Eu sonhei há 15 dias, outro há 10 dias, outro há 5 dias, hoje. Tudo bem, os 4 sonhos servem para fazer a série de sonhos. Não interessa o espaçamento entre cada sonho. O primeiro elemento, primeiro item, é a simplificação. Você tem que simplificar o sonho. Colocar talvez tipo um título. O segundo, a redução ao afeto e às séries afetivas. Ver na série de sonho quais são os afetos, que são afetos. Afeto, raiva, alegria, depressão, etc. e tal. 3. As antíteses são coisas contrárias que aparecem no sonho. Alto e baixo, gordo e magro, para dentro, para fora, alto e baixo, e são as antíteses, tá? Que na apostila está bem mais explicada. Aqui também você vai perceber. Eu não posso explicar todos eles porque seria longo demais, porque são 16. 4. Elementos oníricos repetitivos. Na série de sonhos, alguns elementos se repetem, aparecem um e outro. Justamente esses são a leitmotiv. Esses elementos revelam a leitmotiv do problema, do conflito principal do sonhador. 5. Interpretação funcional e material. Muito interessante isso aqui. Uma coisa é a matéria que ele está te apresentando, outra é a função dessa matéria que ele te apresentou. Tá? Ele te conta um fato. Muito bem, esse chama-se matéria. Mas qual é a função? Ele tem uma interpretação funcional disso. 6. Todo sonho tem uma tendência anagógica e uma tendência catagógica. Aqui está anagógica e catagógica. Ana, no grego, é para cima e kata é para baixo. Ou seja, em todo sonho existem elementos que um eleva você para cima e outro eleva você para baixo. Tá? 7. Todo sonho acha-se representado o nascimento e a morte.
ou seja, é uma coisa que acaba e que começa, uma criança e um velho, ou cair e ir no hospital, ou afogar-se, ou sair, sei lá, uma coisa assim, nascimento e morte sempre estão presentes lá. 8. Todo sonho tem 3 aspectos, o presente, passado e o futuro. É um dos primeiros elementos em que vai contradizer o seu mestre Freud. Que Freud achava que todo sonho referia-se sempre ao passado. Jung acha que o sonho refere-se ao futuro, mas ao presente e ao futuro, também ao passado. Mas quem primeiro estabeleceu essas colunas mestres da interpretação de sonho foi Steckel, quando diz que em todo sonho existe o presente, o passado e o futuro, que você tem que saber analisar, você tem que saber descobrir, tá? Todo sonho se submerge no passado, ele passa, é retrospectivo, passa pelos problemas do presente e faz uma projeção futurista. Veja bem, isso é muito importante. 9. Durma com esse barulho que eu vou fazer agora. Steckel era ateu. No entanto, ele diz que todo sonho se relaciona com a religião. Sempre Deus estará presente lá no sonho, sempre há alguma coisa religiosa dentro desse sonho. Tá? Então, talvez porque o ser humano ocidental é profundamente religioso, seja cristão ou seja de outra religião, mas ele é religioso. 10. Os sonhos longos, o motivo onírico principal se repete várias vezes. E tem pessoas que têm sonhos enormes, né? Ele consegue escrever quase 2, 3 páginas, ou se gravar vai durar 10 minutos, né? Mas você pode notar que o motivo onírico, a leitmotiv, repete-se várias vezes nesse sonho. 11. Todo sonho, durante a análise, se relaciona com o tratamento analítico com o analista e nos revela a posição do sonhante com respeito à análise. Isto já é influência de Freud, porque num determinado momento, depois de um mês de análise, o sonhador começa a sonhar com seu analista, sem dúvida alguma. Ele aparece de alguma forma, de algum jeito. 12. Todo sonho se relaciona com a sexualidade secreta do sonhante. Ele usa a palavra trissexualidade. A trissexualidade é a heterossexualidade, a homossexualidade e o infantilismo. Tá? Então, isso também você vai encontrar explicado muito bem dentro da apostila. 13. Toda a interpretação de uma série de sonhos pode colocar em manifesto o verdadeiro caráter do sonhante. Atenda-se aos motivos oníricos repetitivos, porque revelam a leitmotiv e as linhas diretrizes do sonhante. 14. O sonho expressa a ideia diretriz central do sonhante. 15. O sonho como espelho do pensamento. Essas 15 são os elementos que você vai preencher numa folha que na apostila consta para você preencher e depois fazer as suas conclusões. É muito interessante. Steckel te dá uma aula de 3 coisas. Intuição, tá? A intuição, a questão de uma terapia mais breve, a interpretação de sonho e a questão atual. Muito bem. Vamos falar rapidamente das grandes contribuições de Steckel. Primeiro, ele criou a psicanálise intuitiva. E até hoje poderia existir se a psicanálise freudiana não tivesse ofuscado as demais psicanálises que existiam naquela época. Depois dos anos 30, a psicanálise freudiana perdeu a sua, diríamos assim, a sua força de controle. E aí começou a aparecer as outras análises como Lacan, Winnicott, Bion, Melanie Klein. Mas aqueles outros da época de Freud, eles foram ofuscados por Freud. Mas a psicanálise intuitiva é fantástica. 2. A linguagem simples de Dostoiévski. 3.
O paciente tem medo da verdade, o paciente não quer ver. 4. O desafio da intuição como técnica. 5. O método ativo da psicanálise. 6. O número de sessões reduzidas, o máximo de 4 meses. 7. O conceito da neurose atual. 8. A anulação da realidade atual e a criação da segunda realidade. E 9. A interpretação da série de sonhos e correlação, inclusive, com o simbolismo. Veja bem, essas 9 características, você encontra todos eles em STEC, que você poderia acrescentar na sua atividade psicanalítica hoje. Faça esse curso. Custa muito pouco, é só R$ 25. Se você quiser adiantar, o curso todo custa R$ 600, mas você pode, nós fazemos uma redução de R$100 e você vai pagar R$500 e ainda nós estamos dando um bônus, além de você assistir todos os vídeos até o 24 e ainda ter todas as apostilas até o 24 que nós estaremos passando, nós vamos enviar para você 12 vídeos da psicanálise clínica, que já está pronto, e os 12 módulos em PDF. E já adiantamos a sua certificação e a sua carteira. Faça esse curso. É muito interessante. Esse é William Stecker. O próximo vídeo, o módulo 4/24, no próximo sábado, vai ser Alfred Adler, um outro mestre da época de Stecker. Seja terapeuta, seja psicanalista, ajude os outros.